Olá, meu querido aluno, tudo tranquilo com você? Seja bem-vindo a mais uma aula em que nós vamos trabalhar com cálculo da área das figuras geométricas planas, né? Então, nós já vimos lá do retângulo, nós já vimos do quadrado. O que nós vamos dar uma olhada agora é no triângulo, né? Só que tem um detalhe interessante. Para eu entender essa área do triângulo, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar um retângulo conhecido nosso, e vou colocar esse retângulo aqui de pé. Ok? Então, tá aqui o nosso retângulo, né? Lembrando que esse retângulo tem uma base e ele tem aqui uma altura. Aí eu vou pegar esse retângulo e vou traçar a diagonal dele, uma das diagonais aqui. Lembre-se que a diagonal ela é um segmento de reta que une vértices não consecutivos. Então eu tenho uma diagonal que vem aqui e chega nesse vértice aqui de baixo, né? Então, na verdade, eu acabei dividindo esse retângulo em dois triângulos. Então, eu vou considerar agora esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo destacado aqui. Ok? Só que tem um detalhe. A área desse triângulo é exatamente a metade da área do retângulo, né? Então, a área desse triângulo aqui, a área do nosso triângulo, é exatamente a metade, porque nós dividimos em duas partes, é a metade da área do meu retângulo. Então, a área do meu triângulo vai ser, como é que eu fazia a área do retângulo? Base vezes altura. E eu vou agora dividir por 2. Então, a área do triângulo vai ser base vezes altura divididos por 2. Ok? Vamos praticar para a gente perceber como é que fica esse cálculo? Então, presta atenção aqui. Nós temos alguns exercícios aqui para fazer, né? Enquanto eu apago o quadro, dá uma olhada. Esse 20 centímetros ele é a altura, ele só está um pouquinho deslocado aqui, mas é a altura desse retângulo ali, desse triângulo. Então, eu vou apagar aqui e nós vamos fazer o cálculo dessas áreas ali. Então, eu tenho aqui, primeiro, um triângulo retângulo. Lembre que ele é retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus. Aqui, né? Então ele tem uma base valendo 10 e uma altura valendo 6 centímetros. Na verdade, a base e a altura desse triângulo, como ele é um triângulo retângulo, eles recebem nome. São os catetos desse triângulo, né? E aquela medida, aquele outro lado, é chamada hipotenusa. Então, para eu calcular esta área, eu vou fazer o seguinte. A área é base vezes a altura sobre 2. Aí eu tenho uma base que vale 10. Eu tenho uma altura que vale 6 e vou dividir por 2. Então, 10 vezes 6, 60. 60 divididos por 2 vai dar uma área de 30 centímetros quadrados. Cuidado que, se os lados estão em centímetros, a área tem que ser em centímetro quadrado. Ok? Temos agora uma segunda figura aqui, esse triângulo, aonde eu tenho uma base valendo 15 e uma altura aqui valendo 20. Então, essa altura aqui ela vale 20 centímetros, né? Então, a área desse triângulo vai ser também base vezes a altura sobre 2. Aí a minha base vale 15, a minha altura vale 20, divididos por 2. Aí 15 vezes 20 por 2. Olha uma dica importante. Eu posso simplificar esse 20 por 2. E daria 10.
né? Aí eu só multiplico 15 por 10. A hora que eu multiplico 15 por 10, eu vou encontrar 150 centímetros quadrados. Então nós temos a segunda área ali de 150 centímetros quadrados. E o nosso terceiro triângulo ali é um triângulo equilátero. Ele tem os 4 lados iguais. Então, deixa eu apagar aqui. Aliás, os 3 lados iguais, né? É um triângulo, ele só pode ter 3 lados. Então, ele tem ali os 3 lados iguais. Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos lá 6 de base e uma altura valendo 4. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho lá a área é base vezes a altura sobre 2. A base vale 6, a altura vale 4, divididos por 2. Aí 6 vezes 4, 24. 24 divididos por 2, 12. Eu tenho 12 centímetros quadrados. Tá aí, ok? Então nós praticamos aí 3 situações, 3 cálculos para lembrar e para, né, confirmar como é que eu calculo a área de um triângulo, né, tendo a base e tendo a altura ali. Agora nós vamos para o nosso losango, né? O losango ele tem uma característica, ele é também, né, um polígono de 4 lados, só que nós temos aqui as diagonais. Então esse losango ele tem uma diagonal maior, que é essa diagonal aqui, e ele tem uma diagonal menor, que é essa daqui. Lógico, depende do desenho. Eu não posso dizer que sempre a diagonal maior vai ser essa na horizontal e a menor vai ser na vertical. Depende como o losango está estabelecido ali, né? Mas a área do losango é sempre calculada da seguinte forma. Eu vou fazer, para calcular essa área, eu faço a diagonal maior vezes a diagonal menor e divido por 2, né? Então, por exemplo, se essa diagonal maior fosse de 5 centímetros e essa diagonal menor fosse de 2 centímetros, eu teria um losango de área 5 vezes 2 divididos por 2. E aí eu posso simplificar. Esse 2 com esse 2 daria uma área de 5 centímetros quadrados. Ok? Então, nós podemos até dizer o semiproduto das diagonais. Né? Em alguns livros didáticos você encontra até esse termo, semiproduto das diagonais. Porque, na verdade, você faz o produto das diagonais e divide por 2. Ok? Então, agora vamos ver uma situação interessante, que é um problema que caiu na Olimpíada Brasileira de Matemática. Né? Aonde nós temos aqui um quadrado de área 20 centímetros quadrados. Então, presta atenção aqui, nós vamos desenhar bem essa situação para você poder entender bem esse contexto. Né? Então, observe aqui a situação. Eu tenho lá um quadrado, aqui, tá aí. A única coisa que eu sei por enquanto desse quadrado é que ele tem uma área de 20 centímetros quadrados. Aí ele começa a estabelecer algumas relações importantes. Olha o que ele fala. O ponto M é o ponto médio de um dos lados. Então significa que esse ponto M, ele divide esse lado em 2 partes iguais. O fato dele ser o ponto médio significa que ele divide o lado em 2 partes iguais. Aí, o ponto O é o centro do quadrado. Então, o centro do quadrado, na verdade,
ele se dá pelo encontro dessas diagonais. Então eu tenho aqui o ponto O. Tá aqui, né? Significa que ele também tem uma medida relativa ao ponto médio. Então, eu tenho aqui essa medida relativa aqui ao ponto médio, né? O mesmo segmento de reta, existe um segmento de reta que vai de O até M, ok? E aí eu tenho agora, fechando essa minha figura geométrica, eu fecho ela aqui, e a pergunta é quanto é que vale essa área aqui destacada, né? Então é uma questão um pouco mais trabalhosa, mas também muito importante, onde eu tenho que descobrir quanto é que vale aquela área ali destacada. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é quanto é que vale o lado desse quadrado, né? Então para eu descobrir o lado do quadrado, olha o que eu vou fazer. Eu sei que a área é lado ao quadrado, né? Então, esse meu lado ao quadrado equivale a 20 centímetros quadrados. Então, este quadrado ele passa em forma de raiz. Então, o meu L é a raiz quadrada de 20. Mas eu posso representar o 20 por 4 vezes 5. Né? Então, esse L é a mesma coisa que a raiz de 4 vezes 5. Então, a gente sabe de uma propriedade da radiciação que a raiz de um produto é o produto das raízes. Então, isso daqui é a mesma coisa que a raiz de 4 vezes a raiz de 5. Né? A raiz de 4 é quanto? 2. Então, na verdade, o lado desse quadrado é 2 raiz de 5 centímetros. Tá aí, né? Então, o lado do quadrado, 2 raiz de 5 centímetros. Você que quer participar da Olimpíada de Matemática, né, você que gosta de matemática, são esses problemas que acabam aparecendo. Não é difícil, mas tem ali, né, um trabalhozinho a ser feito. Então, o que vai acontecer agora? Para nós calcularmos essa área, nós vamos dividir em duas figuras. Nós vamos dividir aqui num triângulo. Então aqui eu tenho um triângulo e aqui eu tenho um quadrado. Como é que eu sei que é um quadrado? Porque aqui é metade do lado e aqui também é metade do lado. Então, se o lado vale 2 raiz de 5, a metade dele seria 2 raiz de 5, né? 2 raiz de 5 divididos por 2. Essa é a metade. Então, 2 raiz de 5 divididos por 2 vai dar raiz de 5 centímetros. Então, olha que interessante. Eu tenho aqui raiz de 5, eu tenho aqui raiz de 5, eu tenho aqui a raiz de 5 e aqui também eu tenho a raiz de 5. Né? Então, agora eu vou calcular a área do triângulo e somar com a área do quadrado. Aí eu fecho aquela área destacada ali. Eu vou apagar agora esse cálculo que a gente fez. Qualquer coisa, se você precisar e retornar, volta ali no vídeo. E aí você vê o que foi feito. Então, o que vai acontecer agora aqui? Agora eu vou ter a seguinte situação. Né? Eu tenho um quadrado, que é essa primeira figura aqui que eu vou chamar de área 1. Então, esta área 1 é lado ao quadrado. Então, esta área 1 vai ser raiz de 5 ao quadrado. Só que a raiz de 5 ao quadrado é 5, né? Porque fica a raiz de 5 vezes raiz de 5, e aí é 5.
Então, essa minha área 1 é 5 centímetros quadrados. A minha área 2 é exatamente a área de um triângulo. Então, a área 2 é base vezes altura sobre 2. Então, a minha base vale raiz de 5. A minha altura vale também raiz de 5. Divididos por 2. Só que a raiz de 5 vezes a raiz de 5 é a raiz de 25, que é 5. Né? Porque, na verdade, raiz de 5 vezes a raiz de 5 é a raiz de 25, que vai dar 5. Por isso que raiz de 5 ao quadrado é 5. Então, aqui vai ficar 5 divididos por 2, que é 2,5 centímetros quadrados. Então, a minha área 2 é 2,5 e a minha área 1 é 5. Se eu somar as duas áreas, eu vou encontrar 7,5 centímetros quadrados. Ou seja, a resposta dessa questão da Olimpíada Brasileira de Matemática é a letra D. Né? Então eu fiz questão de pegar uma situação um pouco mais complexa para você, né, que gosta e que quer se aprofundar, uma questão envolvendo geometria aí com área de retângulo, com área de triângulo, né, e com uma situação proposta ali, ok? Então é isso, meu querido, um bom estudo para você, até um próximo encontro, capriche, estude bastante, que é muito importante esse assunto. Um abraço para você.